Olá, boa noite. Estamos no ar com o programa Câmara Mulher. E na edição de hoje nós vamos falar sobre os distúrbios de aprendizagem que afetam muitas crianças. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a fonoaudióloga Stephanie Rosin. Stephanie, seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Stephanie, então eu começo te perguntando, o que são os distúrbios de aprendizagem? Bom, Cláudia, dentro dos distúrbios de aprendizagem, genericamente a gente pode dividir, fazer uma divisão, né, para melhor entendimento de quem está nos assistindo. Nós temos a dislexia, os distúrbios de aprendizagem em si, e nós temos também as questões mais voltadas para a escola. A dislexia é um distúrbio de aprendizagem mais neurológico, né? Ele tem uma causa neurológica, onde a criança tem dificuldade de processar os sons, né? Tem a dificuldade de converter o som, né, da letra, da fala em grafema. Então, ela não faz essa conexão da letra com o som, ela tem essa dificuldade. Pode ser uma dislexia visual ou uma dislexia auditiva, tá? E a dislexia, ela é feita o diagnóstico por uma equipe de profissionais, a fonoaudióloga, o neurologista, a pedagoga, a psicóloga. E, infelizmente, ela é demorada de diagnosticar, porque geralmente a criança ingressa na escola, né? E não consegue se alfabetizar no primeiro ano, passa o segundo ano com dificuldade, no terceiro ano, quando chega ali no terceiro ano, que realmente a preocupação fica maior, e a escola mesmo acaba encaminhando essa criança para a avaliação, né? Mas, infelizmente, esse diagnóstico ainda é demorado e a gente vê crianças com 10, 12 anos com dificuldades ainda de leitura, né? Porque a dislexia impede ou dificulta a leitura. Stephanie, então além da dislexia, são outros dois distúrbios que tu comentava. Quais são os outros dois? Como é que eles funcionam? Então, a dislexia, ela está separada nessa classificação, ela tem um CID, um código próprio, né? E os distúrbios de aprendizagem em si são questões referentes ao funcionamento da criança, né? Podemos ter questões orgânicas associadas, questões referentes ao desenvolvimento dessa criança, falhas ao longo do desenvolvimento, também questões referentes ao ambiente onde ela se criou, onde ela vive, que não é um ambiente que talvez favoreça o desenvolvimento da linguagem falada e escrita, né? Então isso acaba por se refletir na escola. E ainda as questões escolares em si se referem à escola hoje, se a gente for parar para pensar, ela ainda não atende, nem a pública e nem a privada, as questões individuais do sujeito, né? A subjetividade da criança. Então, a gente sempre pega o parâmetro do melhor aluno da sala, da melhor nota e espera que os outros alcancem aquele aluno, né? Só que a gente deixa de considerar que cada criança que está na sala de aula vem de um ambiente específico, de uma criação específica, de uma oportunidade de letramento específico, né? Então, a escola hoje, no Brasil, ainda tem dificuldade de adequar o seu currículo às diferentes realidades que existem dentro da sala de aula. Isso principalmente na escola pública, claro que além de ter essa dificuldade, ainda temos dificuldades de estrutura, de formação de profissionais e todas as outras questões que nós já conhecemos, né? Falando dessa parte da escola também, tu falava do diagnóstico. Normalmente ele é feito depois que a criança já ingressou, então o professor tem um papel muito importante nesse diagnóstico. Mas também pode ser feito antes. Às vezes os pais podem perceber antes, quando a criança ainda é mais nova, que ela tem algum distúrbio de aprendizagem. Isso, na verdade, a criança com distúrbio de aprendizagem, ela já pode nos dar algumas pistas ao longo do seu desenvolvimento, né? Então, aquela criança que fala mais tarde, que começa a falar mais tarde, nós temos que ficar de olho, né? Com um aninho, a gente já espera que comecem a aparecer as primeiras palavras. E, infelizmente, nós temos aquela crença, e sempre tem um familiar ou ao mesmo tempo até um profissional que fala: ah, mas o meu filho, o meu conhecido falou com 3 anos de idade. Não é normal, né? Então, a criança tem um período de maturidade neuronal que a gente espera que essa criança passe por todas as fases, né? Então, além disso, crianças com muitas trocas de sons na fala, né? Crianças que você chama e ela demora para responder, né? Com uma resposta mais atrasada à questão dos sons, que não respondem ou que não prestam atenção a diferentes sons do ambiente. Essas crianças nós precisamos muito ficar de olho, porque com 5 anos de idade nós esperamos que a criança já tenha todo o seu inventário fonológico completo. Ou seja, é uma criança que fala perfeitamente com 5 anos, porque com 6, 7 anos ela já vai começar o processo de alfabetização, né? Então, se isso se atrasa e se a criança vai para a escola
trocando os sons na fala, ela vai escrever como ela fala, né? E aí vão aparecer as diferentes trocas que nós vemos no colégio. Stephanie, e esses distúrbios têm alguma causa? O que pode levar? É genético? Como é que é essa questão? Então, essa questão genética da hereditariedade é muito forte. A gente percebe quando você faz a anamnese clínica que os pais referem que também tinham o mesmo problema, ou o pai ou a mãe. Então a gente percebe essa questão genética, sim, essa questão orgânica que nem sempre os exames clínicos detectam, né? Mas que a gente sabe que existe um funcionamento diferente naquela criança. Mas também, como eu já disse, a questão do ambiente, a influência do ambiente, a organização familiar e a oportunidade ou não dessa criança ser mais ou menos letrada, de ter acesso a jornais, a revistas, aos livros em tenra idade, né? Isso também favorece muito o processo de aprendizagem de leitura e escrita. Também outros fatores, como até mesmo algumas doenças respiratórias, nesse sentido, assim, fazem a criança desenvolver essa, né, um atraso, digamos assim, na aprendizagem. Sim, o que a gente percebe enquanto profissional? As crianças que vêm para nós, aqui no sul principalmente, com essas mudanças bruscas de temperatura, às vezes no mesmo dia nós temos 3 temperaturas diferentes, né? Então, infelizmente, nos últimos anos, os distúrbios respiratórios de via aérea superior aumentaram muito. Nós temos crianças com adenoide hipertrófica, com sinusite, com rinite alérgica. Então, o que a gente percebe? Como a via aérea superior está trancada, né, ela tranca um canal que liga o nariz com o ouvido, que se chama tuba. E essa tuba fica trancada, ela serve para ventilar o ouvido. Mas aí, com o nariz trancado, ela não faz essa função adequadamente. E o que acontece? A criança acaba perdendo alguns sinais auditivos básicos, né? E acaba trocando o P por B, T por D, o K pelo G e outros sons que são muito parecidos no seu ponto articulatório, mas que tem uma diferença mínima na pronúncia da voz, né? E acaba falando inadequadamente e escrevendo assim também. Então, tratar o distúrbio respiratório, diagnosticar e tratar é muito importante também para a questão da aprendizagem. Além disso, a gente percebe também que crianças que respiram pela boca tendem a ser crianças mais desatentas, porque a oxigenação do cérebro é menor na respiração oral, né? Então essa criança ela pode ficar mais agitada, dar mais trabalho em sala de aula, porque justamente ela não dorme bem, né? Ela não descansa e acaba ficando mais agitada durante o dia para poder se manter acordada até, né? Claro. E aí na escola ela acaba dando mais trabalho, aquela criança que muitas vezes a gente pode pensar num déficit de atenção, numa hiperatividade, não é. É uma criança que simplesmente não respira bem, não está recebendo sons adequadamente, não está percebendo e discriminando esses sons, né? E acaba transferindo isso para a sua aprendizagem, para o seu desempenho escolar. Muitas pessoas também relacionam a hiperatividade com os distúrbios de aprendizagem. Tem a ver? Tem relação sim, mas o importante aí é o diagnóstico, né? A gente precisa limpar todo o caso e entender as principais causas. O déficit de atenção, a hiperatividade, a atenção, ela é um pré-requisito para qualquer aprendizagem, não só dentro da escola, né? A gente não guarda, não retém nenhuma informação na nossa memória sem termos audição auditiva, atenção visual e todos os outros tipos de atenção. Então, com certeza, essa criança precisa de um diagnóstico adequado, talvez ela precise de uma medicação, que é o receio de muitas mães, né? Que a criança tenha que tomar uma medicação, mas quando o diagnóstico é feito de maneira adequada e a medicação receitada corretamente, né? Essa criança vai só se beneficiar, né? Não vai ser um vício, vai ser algo que ela vai usar por um determinado tempo, pelo período da aprendizagem, até a maturidade do cérebro se completar e até ela precisar, enfim, para poder completar o seu desempenho na escola, melhorar o seu desempenho na escola. Stephanie, como o distúrbio ele afeta as crianças na questão da habilidade, né? Tu falava da atenção, quais são os maiores problemas que então surgem? Então, o que a gente percebe na escola? Nós temos as disgrafias, né? As disortografias, as discalculias. O que são? A disgrafia é a dificuldade motora para escrever. Né? Aquela criança com letra feia, com letra ilegível, que a pro, né, briga, você tem que escrever melhor, fulaninho. E essa criança até muitas vezes obtinha aquele caderno de caligrafia, que foi abolido de uns tempos para cá, né, e que eu particularmente acho muito interessante.
A criança com desortografia já é aquela que tem dificuldade de entender as regras de ortografia, as regras de acentuação, quando é que eu uso C, cedilha, quando eu uso S, né? Essa criança já se torna mais desortográfica, tem esse tipo de dificuldade. Nós temos também a discalculia, que é uma dificuldade específica de entender a matemática, né? A habilidade, o desempenho matemático cai. E também, no geral, nós temos muita dificuldade, assim, percebemos isso na escola, a criança com dificuldade de compreensão, né? Ela faz até uma leitura textual, mas por essa leitura não ser talvez tão boa quanto deveria estar, ela acaba não entendendo o que o texto oferece para ela de informações. E aí ela tem dificuldade de escrever um texto, de interpretar, diversas questões nesse sentido. Mas é importante a gente falar também que não necessariamente uma dificuldade dessa seja um distúrbio da aprendizagem. Exatamente, por isso que é importante encaminhar essa criança para uma avaliação criteriosa, de preferência com diferentes profissionais, que diferentes olhares possam ver essa criança, né? Não apenas como uma criança que não está conseguindo aprender, mas como um sujeito que pensa, que fala, que tem uma criação, que teve todo um desenvolvimento e que esse desenvolvimento precisa ser pesquisado para que essa criança possa ser entendida e ajudada da melhor maneira. Stephanie, muitas vezes também os transtornos, né, esses distúrbios de aprendizagem, eles estão acompanhados de problemas comportamentais. Então as crianças começam, até mesmo como a gente falou da hiperatividade, começam a ter comportamentos diferentes. Sim, na verdade, tudo que a gente não faz bem feito, o que a gente tem dificuldade de fazer, a gente não gosta, né? Então a criança percebe que ela não faz aquilo bem feito e ela não quer mais fazer, né? Então ela começa a conversar dentro de sala de aula, começa a se agitar, desiste de prestar atenção, porque ela sabe que naquele momento, devido a dificuldades que ela ainda não entende, ela não está conseguindo ler nem escrever, ela não está conseguindo atingir as expectativas da professora e dos pais, né? Então essa criança muitas vezes ela sofre até bullying. Bullying por parte dos colegas, né? Bullying por parte de professores, já vimos também isso acontecer, e bullying dentro do próprio lar, quando o pai e a mãe falam que essa criança é incompetente, que ela é burra, que ela não aprende, que o irmãozinho, que o primo, que o vizinho tem um desempenho melhor, né? Porque a comparação ela é terrível nesses casos. A criança acaba se sentindo inferiorizada, baixa sua autoestima e aí ela não vai ter mesmo vontade de aprender. Não vai querer desistir da escola, né? Não vai ter vontade de ir. Stephanie, nós vamos encerrando esse primeiro bloco, mas em seguida então retornamos falando sobre os distúrbios de aprendizagem. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que nessa noite fala sobre os distúrbios de aprendizagem. Aqui comigo, então, a fonoaudióloga Stephanie Rosin. Stephanie, nós terminamos o primeiro bloco falando um pouquinho sobre os problemas comportamentais que os distúrbios causam. Te pergunto agora, o distúrbio de aprendizagem tem cura? Tem, ele tem tratamento, né? Na verdade, essa criança ela precisa de uma assistência fonoaudiológica, uma vez que é o fonoaudiólogo que trabalha as dificuldades relativas à linguagem oral e escrita. Ela pode ter assistência, daqui a pouco, o diagnóstico, né, com um neurologista, uma medicação, uma assistência psicológica, porque como eu te disse, essas crianças ficam abaladas emocionalmente, né? Tudo que a gente não faz bem feito pode gerar frustração, gera frustração, ou ainda o distúrbio emocional pode também ser uma causa, né? Então é interessante que toda uma equipe de profissionais trabalhe com essa criança, o psicopedagogo, o pedagogo em si, para que essa criança possa ter um bom desempenho, trabalhar as suas dificuldades e melhorar o seu desempenho. Por isso, mais importante a gente reforçar mais uma vez o papel da escola, né? Muitas oferecem psicopedagogo, que pode ser quem observa realmente o problema nessa criança. É, mas quem a gente vê, assim, que tem um olhar mais apurado ainda é o professor dentro de sala de aula. Esse professor que fica em média 4 horas por dia com a criança, ele ter esse olhar, às vezes numa turma, principalmente, né, na escola pública de 20, 30, 40 crianças em alguns lugares, é difícil, né? É difícil você poder olhar um por um, mas é o professor que a gente percebe que mais encaminha essas crianças, né? Ele é o primeiro a perceber essa dificuldade, ainda antes dos pais, claro, né?
porque ele percebe que essa criança acaba tendo um desempenho insatisfatório comparado às outras crianças e acaba encaminhando. Pra gente falar um pouquinho então do tratamento, né? Tu falou da procura de um profissional, que é né, muito importante, mas como é que funciona mais ou menos o tratamento, né, para as crianças que têm então um distúrbio da aprendizagem? Então, uma vez diagnosticada essa criança e vista a necessidade de medicação ou não, na terapia fonoaudiológica, a gente trabalha no sentido de fazer a criança perceber o som, né? Perceber como é produzido esse som, né? E qual é a letra que corresponde a esse som. A gente trabalha o que se chama de habilidades de consciência fonológica, que é a capacidade de você perceber como as palavras são estruturadas, que a gente pode separar as palavras em sílabas, que a gente pode separar as sílabas em sons, né? A gente trabalha com atividades de rima, aliteração, separação silábica e várias outras habilidades que a gente chama de consciência fonológica para criar essa consciência do som, até chegar no ponto mínimo, que é o fonema em si. Então, esse fonema, esse som, corresponde a qual letra ou a quais letras, porque às vezes, né, um som corresponde a mais letras. E a criança vai fazendo essa correspondência, esse treino dentro da terapia, né, em sessões semanais, podem ser 1, 2, até 3 vezes por semana. E a gente também passa exercícios para casa, para que os pais possam fixar esse aprendizado com a criança em casa. Claro. Stephanie, também problemas no distúrbio da aprendizagem podem ser início de alguma outra doença mais grave, até mesmo o autismo, alguma doença nesse sentido? Hoje nós temos uma detecção ainda tardia, mas mais precoce do que antigamente do autismo, né? Geralmente quando essa criança entra na escola, o autismo já está diagnosticado. Só que dentro do transtorno do espectro autista, nós temos uma gama enorme de características, né? Tem o autista mais grave, aquele que desde pequeno você percebe que ele tem um desenvolvimento motor, sensorial, todo alterado. Assim como nós temos aquele autista mais Asperger, né, com a inteligência e o cognitivo mais preservado, que ele vai apresentar na escola, na interação social, alguns comportamentos diferenciados, né? A dificuldade principalmente de interação, né? O autista ele tem a dificuldade de imaginar, de sair do literal. E para que a gente possa desenvolver a comunicação oral e também a comunicação escrita, a gente precisa ter a imaginação, trabalhar com o subjetivo, né? Então essa criança, quando pequena, ela tem dificuldade de brincar, né? O brincar dela é pobre. O que é um brincar pobre? É um brincar onde a criança manipula os objetos de qualquer forma, ela não dá função para aquele objeto, ela não imita as rotinas do seu dia a dia na brincadeira, ela tem dificuldade de fazer a imitação, justamente porque ela não percebe muito o outro, né? E para desenvolver a fala, a linguagem, a gente precisa olhar o outro, perceber o outro e imitá-lo, assim como ter a necessidade de se comunicar. E também o tratamento para o autismo, você trabalha no CAPS infantil aqui do município. Isso. Importante a gente falar um pouquinho desse trabalho, né, que muitas pessoas não conhecem. Sim. O CAPS infantil, então, ele acolhe crianças que apresentam essas características, né? E elas chegam lá com seus pais para receber toda uma avaliação e um diagnóstico, né? Então, é uma equipe multiprofissional, são diferentes profissionais que nós temos lá, fono, psico, assistente social, enfermagem, arte terapia, pedagogos, enfim, para que os técnicos de enfermagem, para que a gente possa olhar essa criança num todo, né? Então, o autismo, ele não tem cura. Quem nasce autista, morre autista, mas a gente percebe que quando a intervenção se dá cada vez de maneira mais precoce, o quanto antes essa criança estiver em terapia acompanhada de diferentes profissionais, ela vai ter um desempenho melhor, né? Então a criança com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ainda não fala, procura um profissional, né? Porque isso pode ser um indicativo. Ou essa criança ainda vem apresentando uma fala e de repente essa fala se corta. Essa criança para de desenvolver a linguagem. Isso também não é normal. Então procura um olhar de um profissional para a gente identificar se é autismo, se é algum outro transtorno do desenvolvimento ou se simplesmente essa criança está precisando de uma estimulação mais específica e vai de se desenvolver completamente. Então, no autismo, a gente tem essa possibilidade de intervir precocemente, né? Intervir com a família, não só com a criança, para que essa criança possa adquirir habilidades dentro da sua, né, dentro do seu quadro e ter um funcionamento mais próximo possível da normalidade. Se a gente for pensar também, eu sempre digo isso para os pacientes e para os pais.
De perto ninguém é normal, né? Cada um com a sua individualidade, com as suas características, mas fazer com que essa criança tenha o máximo de funcionalidade, que ela possa ser feliz dentro do seu quadro autista. Claro, a questão dos estímulos também é muito importante nos distúrbios de aprendizagem. Muitas vezes a falta de estímulo leva, né, a um distúrbio nesse sentido. Exato, a gente percebe que as crianças hoje ficam muito tempo dentro da televisão, assistindo televisão, né, dentro de casa, porque as crianças não brincam mais nas ruas. Nós temos uma questão da insegurança que é muito forte no nosso país. Então, essas crianças não sobem mais em árvore, não desenvolvem o seu sistema motor como antigamente. Cada vez mais cedo usando o celular. Exatamente. A Associação Americana de Pediatria tem recomendado o celular após os 12 anos. Então, para a gente ver que o celular, ele é um complemento, ele não é o principal é a interação. É você com o teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos, com os teus vizinhos, com os teus amigos, falando, brincando. O brincar é importantíssimo, o sentar e o brincar. A gente não pode abandonar a brincadeira de casinha, a gente não pode abandonar o Lego, essas brincadeiras que estão ficando para trás em função dos jogos eletrônicos, né? A gente não sabe ainda qual vai ser o impacto nesta geração de hoje do uso excessivo dos eletrônicos. E talvez não seja um impacto tão positivo assim. Eu vejo as mães falando, o fulaninho com 2 aninhos, ele sabe, né, mexer no celular, no tablet, mas ele daqui a pouco com 4, 5 anos na idade esperada não está sabendo nem amarrar o cadarço, não sabe colocar a roupa sozinho, né, uma criança totalmente dependente, né, e não funcional. Então, vamos colocar na balança o que é mais importante, né, você saber virar a página ali do teu celular ou daqui a pouco saber amarrar o sapato, colocar a tua roupa, se comunicar, ler, escrever, né? Então, assim, há uma certa inversão de valores, né? A gente não sabe ainda exatamente, claro que a gente percebe uma inteligência na criança que brinca com o celular, mas essa inteligência, para que a gente utiliza? Né? Essa inteligência que ela adquiriu e desenvolveu ali, é ela e o eletrônico, não é ela com o outro. E a gente sabe que as trocas mais ricas para o desenvolvimento humano se dá com pelo menos 2 pessoas, né? Na troca com outro ser humano. Perfeito, Stephanie, para a gente ir finalizando, os conselhos que tu dá para os pais, também para os próprios professores que vivem essa questão ou que estão até desconfiados, né, que seu filho pode ter um distúrbio de aprendizagem ou até uma doença, quem sabe, mais grave, né? Os teus conselhos de profissional. Então, o que a gente percebe, assim, que eu gostaria de deixar como mensagem? Eu vou voltar a bater na questão da tecla do desenvolvimento da fala, né? Com 2 aninhos a gente já espera que a criança esteja juntando 2 palavras, né? Naquele aniversário, no 1º aninho ali, ela tem que estar começando as primeiras palavrinhas. Com 3 anos ela já tem que ter frases longas, contar coisas, você percebe trocas de sons na fala, mas entende tudo que essa criança fala, né? E lá ali pelos 4, 5 anos, essa criança precisa estar com os sons da fala totalmente adquiridos, né? Porque senão ela vai entrar na escola e não vai ter uma codificação correta dos sons, né? E não vai conseguir ler e escrever. Ou ainda na escola, o distúrbio de aprendizagem, ele gera uma frustração muito grande. Então, essa criança vai desistindo de si mesma, né? Então, o quanto antes a gente procurar a ajuda de um profissional especializado, melhor para a criança. Eu acho que a gente precisa ficar atento nesse comportamento, nessas relações, na atenção ao som, na fala, na comunicação, no prazer que a criança sente ou não em se comunicar. E isso merece atenção, porque fala, comunicação tem que gerar, em primeiro lugar, prazer, né? E se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada. Stephanie, muito obrigada pelas suas informações, pela disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou nessa edição do Câmara Mulher, que falou sobre os distúrbios de aprendizagem. Eu conversei então com Stephanie Rosin, que é fonoaudióloga. Uma boa noite para você e até a nossa próxima edição.